Papo Literário. Apoio Cultural Linda Rosa. Olá, o Papo Literário de hoje está sendo apresentado aqui do Centro Cultural Banco do Nordeste, onde vamos visitar a exposição Vila Digital, que conta a história da televisão no Brasil. Veja o que teremos mais nesta edição. Vamos mostrar a segunda edição do livro O Cearense, de Parsifal Barroso. Tem também um projeto de incentivo à leitura do SESC. Nossa entrevista especial é com o ator, diretor e escritor Gero Camilo. E o nosso clipoema foi inspirado nos versos do terceiro colocado do concurso de poesia do programa, Valdir Santiago. É tudo agora no Papo Literário. Nesta primeira sala da exposição, podemos redescobrir um pouco da história da TV, com programações e comerciais da época que datam da década de 50 até o ano 2000. E será lançado no próximo dia 8 de agosto, na Assembleia Legislativa do Ceará, a partir das 18 horas, a segunda edição do livro O Cearense, de Parsifal Barroso. A nova edição tem prefácio de Djaci Menezes e do neto do autor, Igor Queiroz Barroso. Muitos, com certeza, conhecem o político Parsifal Barroso, que precocemente foi deputado federal, ministro de Juscelino Kubitschek e governador do Ceará. Mas, além de político, Parsifal Barroso era também um intelectual destacado, autor do livro O Cearense, um estudo valioso da cearensidade. A segunda edição dessa obra vai ser lançada agora pelo Instituto Mayra Eliane. O presidente do Instituto e neto do autor, Igor Queiroz Barroso, disse como surgiu a ideia de reeditar a obra. Esse livro foi lançado pelo meu avô em 1969 e eu resolvi relançá-lo porque estamos fazendo uma biografia sobre a vida deste homem público, esse homem que foi deputado estadual, deputado federal, ministro do Juscelino Kubitschek, ajudou a construir Brasília, depois governador do Ceará e depois deputado federal de novo. Ou seja, uma pessoa que tem uma história fantástica na política cearense. Ele era uma pessoa muito culta, ele gostava de ser chamado de professor. Mesmo sendo governador do estado, ele saía do horário do governador para ir dar aula na universidade. Um ser humano peculiar, esse José Parsifal Barroso. E que escreveu esse livro buscando entender o que é ser cearense. Para explicar nossa cearensidade, o professor Parsifal Barroso faz uma ampla análise sobre diferentes aspectos. Dentro da perspectiva étnica, dentro da perspectiva geográfica, né? Então ele coloca tudo isso dentro do livro. Começa assim, a parte étnica, as raças que formaram o estado do Ceará, que ele acredita que o Ceará tem elementos do português, do ameríndio, mas não tem da África, mas tem dos ciganos portugueses, que ele acredita que isso influencia essa tendência migratória do cearense. E além disso, ele fala também da teoria da cabeça chata do cearense. Qual seria essa teoria? Ele busca dentro dessas etnias, né, por que teria essa história que o nome técnico mesmo chama braquicefalia, e ele busca uma resposta aqui dentro do livro, né? De acordo com o estudo, a condição geográfica do estado também influiu na nossa maneira de ser. Teoria da ferradura, né, das serras que fecham o estado do Ceará e que fica como esse caldeirão onde a seca impera. Nós temos grandes períodos de seca aqui, tem chuva, mas tem grandes períodos de seca que forçam o homem a criar um calejo natural, que ele chama de espartanismo negativo, né? Por isso que eu acredito que o cearense, quando ele migra, ele é pau-patrão da obra, como a gente fala, né? O cearense, você encontra ele na indústria civil, nos restaurantes, nos hotéis. Você encontra cearense em todo canto do mundo, porque é um povo que não se fixa na sua própria terra, ele não consegue sobreviver na própria terra. Então, isso ao mesmo tempo gera uma baixa autoestima, gera uma autodepreciação, gera um espírito moleque, depreciativo. Vive viajando, mas ele acaba retornando também. Ele não deixa nunca de considerar o Ceará como a nossa terra da luz, a nossa pátria mãe.
Inclusive, o próprio Parsifal tinha uma fala que ele dizia: o Ceará é o meu país, que eu acho muito bonita. O lançamento da segunda edição de O Cearense será no próximo dia 8, na Assembleia Legislativa. Às 8 horas. Aberto ao público, todos convidados. Aberto ao público, todos convidados, e depois esse livro vai ficar para ser vendido em livrarias, como a Livraria Cultura, livrarias de grande escala, né? Porque está sendo negociado com uma editora lá do Rio de Janeiro. É assim, no Ceará é assim. Quem diz o livro de cabeceira de hoje é a enfermeira-chefe do Banco de Leite da MEAC, Rose Denise Pinheiro. Veja qual é a dica literária dela. A gente que trabalha com aleitamento materno, inclusive está na Semana Mundial de Aleitamento Materno, uma das dicas que a gente pode ver, que é um livro assim mais que todos possam ler, né, e também direcionado a profissional de saúde, principalmente, é o Saúde da Criança, o caderno 23 do Ministério da Saúde. Então, um livro que ele fala de aleitamento materno, que é o nosso foco maior, né, e também alimentação complementar. Recebemos um e-mail da assessora de imprensa Clara Alves divulgando a chegada às livrarias pela galera do livro StarCraft Evolução. No último capítulo da saga StarCraft, escrita por Timothy Zahn, as três poderosas facções entraram em um cessar-fogo depois de quase uma década em uma guerra violenta. Mas a paz ainda está longe de ser uma realidade. É mesmo uma boa dica para os amantes deste gênero literário. Obrigada por sua participação no programa. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail: papoliterário@tvca.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Após o intervalo, uma entrevista especial com o ator, diretor e escritor Gero Camilo sobre a literatura. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Linda Rosa. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da exposição Vila Digital. E todo esse colorido que vocês podem ver aqui na parede é projetado por um sensor de movimento. E o ator, diretor, cantor, compositor e poeta cearense Gero Camilo veio a Fortaleza para se apresentar em 2 espetáculos. Ele esteve na TVC e conversou com a jornalista Mônica Silveira sobre os seus livros e sobre literatura. Pois é, Soraya, é um grande prazer estar aqui ao lado do excelente ator Gero Camilo, que, para quem não sabe, é também um escritor com vários livros publicados, né? Inclusive, na Bienal participou, declamou poemas lindos, né? Comoveu a plateia. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua parte de escritor, desse seu lado literário, né, Gero? Como é que começou? Foi paralelo ao teatro? Você já começou antes com a literatura? Mônica, a expressão do verbo, assim, para mim vem muito criança. Uma vez eu descobri na gaveta do meu irmão mais velho, e eu era criança, um romance escrito à mão, num caderno. E eu acho que aquilo me aproximou da literatura, entendeu? Fez com que desde cedo eu percebesse que eu podia também escrever um livro à mão. A partir daí eu passei a desenvolver um gosto e um interesse muito grande pela palavra. Então, eu digo sempre que a poesia e a literatura, ela surge na minha vida primeiro que qualquer outra arte. Você lê muito? Você lia muito quando era criança também? Começou a ler cedo? Não tanto, porque eu venho de uma escola pública da periferia do Ceará e uma escola que sucateada muito, né? Então, digamos que nos faltou dentro da estrutura da própria escola esse aprofundamento o estímulo, a aproximação da literatura com os alunos. Sim, eu não tive isso dentro da escola e também não tive isso muito dentro de casa, mas eu tive isso na rua, no movimento estudantil, porque aí quando eu comecei a ter uma atividade
mais ativa, jovem ainda na cidade, que aí eu fui para o movimento estudantil, fui para o movimento da teologia da libertação e tal, eu passei aí sim a conseguir ter minha própria formação literária, sabe? Tinha uma outra coisa que eu fazia também na adolescência, que eu acho que por falta de alguém que já te desse as referências, eu ia para a biblioteca, aquela biblioteca que fica ali na rua da universidade, a Dolor Barreira, né? Eu ia por lá, entrava, e uma coisa que eu gostava de fazer era eu escolher um livro pelo título do livro. E foi assim que, inclusive, eu fui descobrindo Graciliano Ramos, eu fui descobrindo Fernando Pessoa, eu fui descobrindo boa parte da minha influência, assim. Eu ia e achava Vidas Secas, vamos lá. E então eu fui me fortalecendo na aproximação com a literatura a partir da pesquisa, da curiosidade. E aí veio o teatro e complementou isso. Aí o teatro veio para dar exatamente o gesto necessário ao verbo. A poesia estava lá, a dramaturgia estava começando a se formatar na necessidade de expressão. Então o teatro veio de uma forma também muito espontânea e fácil, né? E eu também tinha um desafio, que eu confesso aqui para você, que eu tinha um desafio que era fazer com que, já que é um país em que se lê muito pouco, eu queria que o teatro cumprisse essa função. Então, se eu escrevo um livro e se a pessoa não vai ler, porque ela não tem o hábito da leitura, então eu vou ser ator e aí eu vou expressar isso em forma gestual. E uma hora essa pessoa vai ter de se aproximar da minha literatura. É aquela coisa do contador de histórias, né? Que as pessoas gostam de ouvir histórias e para ler já é mais difícil, alcança, até o livro não é tão barato no Brasil, né? Mas as pessoas ouvem histórias e o teatro fica em todos os lugares, inclusive o teatro de rua também, né? Aí foi uma boa saída sua, né? Oi. Essas obras de arte assim se irmanam. Eu sou um artista muito inquieto, assim, que eu tenho vontade mesmo de que a poesia tenha força na nossa expressão cultural, sabe? E às vezes para dar essa força não basta ser um poeta que só escreve. Às vezes é preciso ser um poeta desse que sabe contar e cantar a sua poesia, né? Bacana. Então fala um pouquinho do Carrita de Monerias. Carrita de Monerias é um livro de poesias, é o meu último livro, é de poesias. São poemas divididos entre uma parte quando eu vivi no México, 3 meses que eu passei no México para fazer um filme, e depois voltei para São Paulo. Então chama Carrita de Monerias porque é uma caixinha de surpresa em espanhol. E para mim é muito interessante, porque vem de uma vivência que eu tive no México, numa identidade latino-americana, de que somos e que muitas vezes a gente não tem essa aproximação. Falamos português, então negamos muito o espanhol como uma fonte de cultura também irmã, né? E o Carrita, no caso, tem poemas que criam essa ponte, digamos assim, de intenção latino-americana. Não só no sentido político, não, no sentido poético mesmo, na identidade. Eu vi que alguns de seus livros estão, inclusive, na estante virtual, não é isso? Também estão nas livrarias, a gente pode encontrar nas livrarias aqui da cidade? Daqui da cidade? Não. Mas pode pedir pela internet, sim. E tem as editoras, tem a Dulcina, é uma editora de Brasília, e aí por lá você consegue pedir, ou pela estante virtual. É porque boa parte desses livros são independentes, né? Então, e tem uma coisa aqui também, Mônica, é sério isso, né? Mas eu às vezes vendo mais livro na porta do meu teatro do que na livraria do shopping, sabe? Eu sou capaz de vender, sei lá, fazer uma peça e as pessoas irem e eu conseguir desaguar bastante os meus livros, e já passei pela experiência de deixá-los em livrarias e eles ficarem lá
esquecidos, né? É verdade, é uma concorrência desleal, né, com as grandes editoras multinacionais, né? E a gente vê que não tem aquele estímulo para o autor local, né? Para o autor cearense mesmo. Agora, eu queria encerrar, porque eu sei que você está na maratona aí de entrevistas, dizendo um poema. Dizendo um poema. Veja, meu amor, querem nos dizer que tudo é cinza. Querem que sejamos medrosos para não fazermos o que pede nosso coração. Mas nós teimamos, sem esforço algum. Somos felizes quando teimamos. Saiba, meu amor, que qualquer gesto de amor é maior que a bomba. Qualquer gesto de amor é maior que a bomba. Você pode escolher se a chuva é de água ou de ácido, se a bala é de menta ou de chumbo, se as mãos estão para o soco ou para o abraço, se os pés estão para a marcha ou para a dança. Lembra, meu amor, como dançava aquela tribo? E por que não dançar a nossa? Lindo, Obrigado, adorei, ainda Mônica. mais para esse momento que a gente vive hoje, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. É uma bela mensagem. Muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Obrigado você, tá aqui falando de literatura no programa nosso aqui. Muito obrigado. E que eu espero voltar logo com mais calma para daí a gente conseguir bater um papo longo sobre literatura. Com certeza. Obrigada. Estamos em um estúdio de fundo azul pronto para um chroma key, onde qualquer cenário pode ser criado, como esse que vocês estão vendo aqui na tela. No próximo bloco, vamos mostrar um projeto de incentivo à leitura do SESC e o clipoema é inspirado nos versos do terceiro colocado do concurso de poesia do Papo Literário, Valdir Santiago. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Linda Rosa. O Papo Literário está de volta aqui da Vila Digital e este daqui é um dos espaços de interatividade da exposição. Um projeto itinerante do SESC Fortaleza está facilitando o acesso à leitura para a população que mora em diversos bairros da capital cearense e região metropolitana. Quem quiser participar, é só pegar os livros e revistas que estão disponíveis de graça e depois devolver. A gente foi lá conhecer de perto. Vista de longe, a unidade móvel da Biblioteca Itinerante do SESC pode até passar despercebida. Mas depois de conhecer e explorar o interior dela, ninguém vai querer sair sem levar um livro ou revista. A estudante Ana Beatriz, que mora no bairro Jardim União, em Fortaleza, é uma dessas pessoas que, quando entra, só sai com muitos livros. Ela, que conheceu a unidade através de uma amiga, não parou mais de frequentar. No começo eu não queria, porque eu não gostava muito de livro, tinha muita preguiça de ler, mas e depois que eu vim com ela, só mesmo para experimentar, sem compromisso nenhum, e eu peguei um livro mesmo só assim, por nada. Peguei o livro, comecei a ler, gostei e desde então estou pegando o livro até hoje para ler. Renato foi outro morador que, ao conhecer a biblioteca, tornou-se um frequentador assíduo. Ele pega livros emprestados para os filhos e alunos. Desde que eu comecei a fazer isso, eu percebi um crescimento dos meninos, sabe? O interesse deles, que antes eles não tinham tanto interesse em leitura, hoje já tem mais. Em atividade desde 2008, a biblioteca tem como objetivo fortalecer e estimular o acesso à leitura nos bairros da capital cearense e região metropolitana de Fortaleza. Cada pessoa pode pegar emprestado até 3 livros e 3 revistas e tem um prazo de até 14 dias para ler todo o material, que é o mesmo período em que a biblioteca retorna ao bairro. É só o cliente chegar até a biblioteca trazendo o seu documento de identificação e um comprovante de endereço. Aí no mesmo instante ele já faz o cadastro, que é totalmente gratuito, e nesse mesmo dia ele já pode levar até 3 livros e 3 revistas. Com um acervo bem variado, os livros e revistas agradam a todos os públicos. Vamos saber agora quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa dessa vez foi feita na Ler Livraria.
O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, de Joan Kathleen Rowling. É uma sequência do 7º livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, com a história se passando 19 anos depois. Já o livro de autor nacional mais comercializado foi O Diário de Larissa Manoela, onde a estrela de TV relembra episódios como de quando brincava de interpretar ainda bem criança, bullying e o primeiro beijo. E o livro de autor cearense mais vendido foi O Gato Bom no Xadrez, de Anne Vitória Pinheiro Grangeiro, com ilustrações da irmã dela, Amanda Pinheiro Grangeiro. É a história de um gatinho que acreditou em seu sonho de ser um vencedor. Olha só, e aqui na exposição os visitantes também podem soltar a voz com o karaokê. E o nosso Clipoema de hoje foi inspirado nos versos do 3º colocado do concurso do Papo Literário Valdir Santiago, premiado com o trabalho Se Essa Gente Mudasse de Procedimento. A narração é de Manuel Furtado. É gente violenta demais a toda hora, gente cruel e cheia de maldade. Quem não faz a própria felicidade, manda sempre a alegria embora. Se essa gente mudasse bem ligeiro de procedimento, sentiria, com muita brevidade, grande contentamento de aprender a fazer o mundo ver sua própria felicidade. Você sabe o que fazer com a sua televisão velha? Pois é, neste espaço você aprende a fazer o descarte correto do seu lixo eletrônico. E no site Seja Digital, você encontra os endereços dos postos para fazer o descarte da sua televisão velha. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da exposição Vila Digital, que acontece até o dia 2 de setembro aqui no Centro Cultural Banco do Nordeste. Tem como principal objetivo alertar a população sobre a mudança do sinal analógico para o digital, que acontece no próximo dia 27 de setembro. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do mundo das letras. Até lá!